Caríssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Rogamos a Deus votos de muita paz. É com muito prazer que nos encontramos hoje aqui reunidos com o objetivo de aprender um pouquinho mais dos ensinamentos da doutrina espírita, que é os ensinamentos de Jesus. Assim, Deus nos permitiu que estejamos aqui numa noite fria, mas muito gostoso. O pessoal aqui de Santo Amaro não tem muito medo do frio, né? Vocês estão bem no pé da serra, então esse arzinho gostoso que vem da serra, também nós recebemos ali em Palhoça, é muito gostoso. Que Deus nos abençoe na noite de hoje. Nós temos hoje como tema o sentido da vida. E nós perguntamos a cada um de nós, já começando por mim mesmo, qual o sentido da vida para nós? Como é que nós vimos a vida na realidade? Será que esta vida é só viver do bem bom, uma boa conta no banco, um bom trabalho, uma boa propriedade, uma boa casa, um carro do ano, enfim, todo o conforto que nós procuramos buscar e devemos buscar. Esse é um dos propósitos do qual nós estamos aqui, para trabalhar, porque através do trabalho nós vamos evoluindo. E nós viemos aqui com esse propósito. O trabalho é lei divina. Então, para isso, para adquirir os nossos confortos, nós precisamos sim de trabalhar. Imagina se hoje nós não tivéssemos um teto para se abrigar, uma roupa para se agasalhar. Então nós estaríamos aí nas ruas, né? Então, por isso, Deus nos proporciona essa abençoada lei, que é a lei do trabalho, lei de evolução. Bom, mas isso resume tudo isso só no sentido da vida? Porque tudo isso são consequências das coisas da matéria. Mas o sentido da vida que eu estou me referindo, que Jesus veio para fazer essa reflexão e Kardec vem nos esclarecendo, é para nós fazer uma autoanálise. O que é realmente a vida? E a vida não é matéria. A verdadeira vida é do espírito. E nós somos espíritos em evolução. Nós somos espírito temporariamente vivenciando uma vida material, de passagem pela matéria. Porque o nosso mundo verdadeiro, a nossa verdadeira vida, não é aqui. A nossa verdadeira vida é espiritual, do qual aonde nós viemos e para onde nós vamos voltar, para o mundo espiritual. Então, às vezes, a pessoa tem medo, o mundo dos espíritos, os espíritos. E quem somos nós? Senão espíritos encarnados. Por que tem medo? Né? Tem gente que diz que tem medo de espírito, não é verdade? Vocês, quem é que tem medo de espírito aí? Levanta a mão. Brincadeira, não precisa. Tá? Porque eu sei que todos vocês têm medo. Por que tem medo? Então, digamos assim, vocês amam a sua mãe, o seu pai, o seu filho? Amam, não amam? Perde noites e noites, muitas vezes de sono, né? Ali no lado daquele ente querido, não quer que a mãe vá embora, que o pai não morra, que o filho muito menos, né? Por que que depois de desencarnado, porque não é morte, é desencarne, é sair do corpo, por que que depois já tem medo da mãe, tem medo do pai? Porque vira fantasma?
É isso? Vira espírito? Não, meus irmãos. É o mesmo, simplesmente, digamos aqui, cada um de nós vai chegar em casa, vai tirar esta roupa, vai botar um pijama bem gostoso, bem quentinho e vai deitar. Aquela roupa que ficou ali é a nossa veste, mas nós continuamos o mesmo. Então, quando nós desencarnamos, nós tiramos, deixamos essa roupa, que é matéria, e continuamos a verdadeira vida, porque a morte do corpo é uma passagem, é uma libertação para o espírito, dar continuidade na sua vida, a vida espiritual da onde nós viemos. Certo? Então vamos lá, vamos ver aqui. Saltou muito na frente. Isso. Na lápide de Allan Kardec estão escritas as palavras que contêm o sentido da vida. A frase nos faz compreender que a vida é única. Que a vida é única. É a vida espiritual. Então ele colocou lá frases de Allan Kardec: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Alguma dúvida? Então, nascer, fomos criados simples e ignorantes. Quando Deus nos criou, na ignorância do conhecimento da vida, totalmente desconhecido das coisas. Após o progresso dele no princípio espiritual, viajando pelo reino mineral, vegetal, animal, até a primeira encarnação no hominal, na espécie humana, aonde Kardec escolhe a espécie humana para que o espírito desenvolvesse a sua inteligência no processo da sua evolução da vida. Então ali começa, gradativamente nós buscando o conhecimento das coisas, discernindo as coisas, o certo do errado, trabalhando a inteligência, porque até então nós só tínhamos instinto, mas continuamos com o lado instintivo ainda, mas a inteligência trabalhando paralelo ao instinto. Quando a gente tem aquele impulso agressivo, aquele ímpeto, aquilo ali é instinto. A defesa de algum perigo que a gente, sem pensar, reage, é instintivo. Quando nós paramos e analisamos as nossas emoções, isso aí já é um raciocínio, já é a inteligência trabalhando em cima do instinto. Então, por isso, é uma ligação direta, um com o outro. Então, a emoção e a razão. Tá? Então, nós temos que estar sempre equilibrados. Então, a vida tem esse propósito, né? Então, nascemos para este objetivo, progredir, evoluir. E Deus nos concede o livre-arbítrio para que nós, mesmo por si, nós faça a nossa própria escolha. Então, nós queremos fazer sempre uma escolha do lado positivo, do lado bom. Jamais vamos querer uma coisa ruim. Se nós fizer algo ruim, é porque não paramos para raciocinar naquele ato do qual nós vamos fazer. Né? Então, por isso, temos que raciocinar um pouco mais. Viver. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida? Qual é o sentido da vida para mim? De que jeito que eu estou vivendo? O que eu estou querendo para mim?
Eu estou investindo o quê? Mais no ter material ou no ser espiritual? É uma proposta que devemos analisar todos os dias. Porque às vezes nós nos preocupamos mais com o ter e esquecemos do principal, que é o ser. Eu ser. O que é que eu estou investindo na minha vida presente para alcançar o meu futuro espiritual? E que futuro é este? Ah, mas o futuro só a Deus pertence. Não, pertence a nós também. Tá? Porque nós somos filhos de Deus. Ou Deus nos criou por acaso? O acaso não existe. Não saímos assim do nada. Não existe o nada na criação divina. Tudo foi feito com amor. Então nós somos filhos do amor. Né? Então nós estamos aqui para enfeite e nem num par. Para descansar, se desfrutar, não querer trabalhar, né? Daqui a pouco vamos dormir o nosso sono, mais 5 horas da manhã, ou muitas 4 horas, 3 horas, dependendo do seu compromisso profissional, o relógio desperta. Muitos nem precisam. Eu nunca precisei de relógio para despertar. Então, o que é? Compromisso. Enfrentamos o nosso dia a dia no nosso trabalho, nos nossos afazeres. Isso é um sentido da nossa vida aqui na matéria, progredindo. Tá? Então, o morrer, como eu acabei de falar, a morte do corpo. Este morre. Mas também nós morremos todos os dias um pouquinho. Todo dia. As nossas células vão morrendo, vão se esgotando. De acordo com a nossa idade, vamos enfraquecendo. Já não temos mais aquela agilidade que a gente tinha quando criança, quando jovem. Então nós temos que ter essa consciência de nós mesmos, porque isso faz parte do sentido da vida até chegar no final da nossa existência. Tá? Mas como é que nós estamos usufruindo da nossa vida? O que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Né? Tem muitas pessoas que morrem antes do tempo. No sentido, ele vai ficando triste, perdendo a alegria de viver, perde o encantamento pela vida, né? Cai em depressão e, se não se cuidar, leva ao suicídio. Porque o melhor é tirar a vida. Mas quem que diz que tira a vida? Ele tira a vida do corpo, mas não tira a vida, porque ele se depara na espiritualidade, olha para si, para aquele corpo que ele acabou de tirar, e ele se encontra vivo. As mesmas emoções, as mesmas dificuldades, os mesmos sentimentos, tudo aquilo que ele é aqui, ele continua sendo. Querendo voltar para o corpo, mas não tem mais vida material do qual ele precisava. Né? É como eu falei há pouco, tiramos a roupa e guarda, que no outro dia nós vamos usar. O caso contrário, agora está frio, né? Vai dar doação aí para a serra que tem recursos, né? Então, mas nós podemos comprar uma outra roupa nova. O espírito volta e ganha uma outra roupa nova para continuar o seu processo evolutivo. Voltamos a ser bebê de novo. E esse ciclo, como diz o Kardec, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então esse ciclo que vai, esse é o nosso processo evolutivo espiritual que faz parte da nossa vida. Tá?
Esse é o sentido verdadeiro da vida. E na questão 132, Kardec indaga aos espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles respondem que Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Então nós estamos vivendo em um mundo de prova e de expiações, mas também estamos aqui em missão. Todos nós temos missão, todos, compromissos assumidos, tá? Temos uma missão com o Criador, trabalhando na sua obra. Todos são úteis, não existe nada inútil, tudo tem a sua utilidade. Por isso, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou pelo átomo. Se nós chegar numa floresta, eu costumo pedir licença, às vezes, quando eu entro na floresta, no mato, porque todo lugar que você pisa, ali está a obra divina. Se vou suspender uma folhinha seca debaixo de uma floresta, e você olha ali debaixo, está os micro-organismos trabalhando na natureza. É princípio espiritual. E o homem, sem usar o raciocínio, a lógica, a sua inteligência, joga fogo, queima. Queima as florestas, joga lixo nos rios, nas valas, e depois acha que Deus está castigando. Não, não. É nós mesmos que estamos nos castigando. Não estamos dando valor ao sentido da vida. Estamos transgredindo uma lei divina e ela vem ao nosso retorno. Ação e reação. Então, por isso, temos que cuidar da natureza, da vida, do mundo maravilhoso que nós estamos tendo para evoluir. Valorizar a vida. E na questão 133, ele indaga mais uma vez: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Será que eles têm necessidade? Se eles já estão numa situação melhor, então não precisa mais voltar. E eles respondem que todos são criados simples e ignorantes no conhecimento, no princípio espiritual, e se instrui nas lutas de tribulações da vida corporal. Esse é o objetivo. Vamos instruindo através das nossas necessidades, das nossas provações, das nossas expiações, do trabalho, e da nossa missão que temos um com o outro. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente, sem mérito. Imagina se Deus ia privilegiar alguém e castigar o outro. Não seria um Deus de justiça, de amor e de caridade. Um ser supremo, a causa primária de todas as coisas. É a mesma coisa que um pai de família que tem, digamos aqui, 10 filhos, que hoje não tem mais, Segundo a estatística agora feita, o Brasil está diminuindo, As mulheres não estão tendo mais filhos. Por que será? Alguma razão tem, Se não for vaidade, orgulho, egoísmo, então tem alguma coisa na providência divina, Bom, então digamos que um pai, como antigamente tinha 10 e muito mais filhos, e dentro desta família, esse pai dissesse para um assim, vocês vão trabalhar, e trabalhar e muito,
E para outros dizer assim, não, vocês não vão precisar trabalhar como os teus irmãos, porque o pai tem de sobra para dar para vocês. Ok, eles iam aceitar e ficar felizes, os malandros. E aqueles outros iam se quebrar todo, fazer tudo para trabalhar. No final, quando ele desencarnasse, qual mérito teria aqueles que estudaram, fizeram sacrifício, procuraram se inteirar na empresa do pai para dar continuidade, e os outros que não fizeram nada, como seriam? Não teriam nenhum mérito. Assim Deus nos criou, todos iguais, e nos dando oportunidade iguais. E esse é o sentido da vida do qual Deus nos criou, para que todos lutem igual. Por isso que um desponta mais rápido do que o outro, e o outro fica para trás porque é malandro, não quer nada com a vida, e ainda passa a perturbar o outro. Não é isso? Então nós vivemos isso, tá? Então, se eu for falar alguns casos aqui, nós vamos a noite inteira citar alguns exemplos, né? Mas cada um de vocês faz o raciocínio pessoal como nós estamos vivendo a sociedade de hoje, já começando dentro da nossa família, né? Que é o espelho da sociedade que nós temos hoje. Então, a família é a célula primeira de uma sociedade. Então, nós temos a sociedade de acordo com a família, a educação que nós temos dentro do meio familiar, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, meu reino não é deste mundo, como afirmou o próprio Cristo a Pilatos, né? Tu és rei? E ele disse, não. Tu dizes que eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Jesus apresenta a vida futura em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devemos constituir. Olha, a meta que nós vamos ter, que nós vamos conseguir, a vida futura, e como devemos constituir. Essa é uma questão. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina de ciência, filosofia, com consequências religiosas. Por que essa consequência? Porque ela nos liberta da fé cega. Daquela pessoa que vai para lá, o outro diz não é para lá, é para cá. O outro diz não, é lá para frente. O outro é para trás. E ele não sabe para que lado que ele vai. Então ele tem que buscar um raciocínio lógico, o sentido da vida para ele. O que é que ele está fazendo aqui? De onde vim? O estado que eu me encontro hoje? Qual a razão da minha existência? E para onde eu vou? Aqui está a vida futura, né? Mas para nós conquistar esta vida futura, que mesmo querendo ou não, isto vai acontecer, para um, essa vida futura vai ser de felicidade e outros não. Depende. Uns chegam mais rápido nessa plenitude e outros mais devagar. Olha aquele pai que diz seus filhos, esse vai trabalhar, o outro não. Então aquele que trabalhou progride mais. O que não fez nada por merecer, vai ficar sofrendo mais ainda. Repetindo, como um aluno que vai repetindo de ano, de série. Hoje não é proibido, né? Repetir, né? Tem que passar à vontade, né? Aí quando chega na faculdade, se forma em medicina para usar o corpo humano como cobaia, como lidando como se fosse uma ferramenta de trabalho, um carro velho. É isso? Não tem conhecimento e não trabalha o amor, né? Então, a nossa lei brasileira é muito bonita nesse sentido. Sem a vida futura,
nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos, ensinamentos morais. Donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não compreende. Então compreende o quê? Do berço ao túmulo. Porque a vida é só essa: nascer e morrer. Aí não acredita no renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Né? Então fica só nesse nascer e morrer. Então, no dia do nascimento do corpo, Deus cria uma alma para aquele corpo e ele vai viver durante um dia, horas, meses, anos, 10 anos, 20 anos, ou agora temos ultrapassando até 100 anos. É verdade? Então, aquele que nasce e que recebe a alma já em terra idade, já o primeiro dia, primeira hora, e que logo em seguida ele morre, porque aí morre. Então é anjo, vai para o céu. Então não pecou, não teve tempo de pecar. E aquele pai de família que criou 15 filhos, como era no passado, sacrificou, educou, né? Enfim, passou por todas as vicissitudes, então esse, se pisou algum erro, ele está condenado ao fogo do inferno. Que Deus é esse? Que sentido da vida é esta? Não há nenhuma razão, não tem sentido a vida nesse ângulo, né? Então, berço, túmulo, acabou. Não, meus irmãos. Deus nos oportuniza sempre a felicidade, e esta felicidade é nós. É nós que construímos todos os dias, todos os momentos. Então devemos fazer muito bom uso do nosso dia, para que não venhamos já sofrer consequências graves. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre qual encaram eles a vida terrena. Então, se eu creio, se eu tenho essa fé, porque a fé é consequência de uma certeza, de um conhecimento em cima de uma lógica, então eu sei, eu tenho certeza que esta vida futura, para que eu seja e atinja e que eu seja feliz, depende exclusivamente de mim. Então eu tenho que viver com mais cuidado nos meus atos, nas minhas atitudes, no meu comportamento em sociedade, comigo mesmo, para que eu não venha a sofrer as consequências. Então ele já vai começar a se preocupar, sabendo que ele é, que a morte não existe. Nascer, viver, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então ele disse: eu vou, e tenho essa certeza que eu vou ter que voltar. Agora, a volta vai depender, a volta, para mim ser feliz, depende do investimento que eu estou fazendo comigo mesmo hoje, para ver como é que eu vou estar na vida após a morte, a vida futura. Como é que eu estou construindo esta vida hoje? Qual tipo de investimento? Será que é uma poupança em um banco, bastante dinheiro? Não. Nós vamos voltar do jeito que nós chegamos.
Eu tive agora, semana passada, o sepultamento do corpo da minha irmã, com 88 anos, vitimada pelo câncer. 2 dias antes, eu estive na casa dela, ela com lucidez. Abracei ela, beijei e disse: Edith, eu te amo. Você para mim foi uma segunda mãe. Você sabe da nossa história. Quando eu reencarnei, ela já estava aqui há 14 anos. E ela me deu como o último da família, que éramos em 7, eu fui o último. Então, eu tive um carinho muito grande, principalmente por parte dela. Então eu dei um beijo. Não te preocupes com nada de material, porque ela era uma pessoa de bastante posse. Tinha uma vida muito boa em relação à questão material. Foi uma conquistadora, uma guerreira, trabalhadora, honesta, mãe de 2 filhos, enfim. Mas estás voltando, minha irmã. Te desprende. Não te pega mais a nada disso. Conquistasse, lutasse, trabalhasse, boa mãe, enfim, tudo. Agora é a hora. Vai com Deus. Não te preocupes. O dia e a hora, só Deus sabe. E o momento. Mas te entrega na mão dele. Vamos orar. Fizemos a oração, abracei, beijei, sabendo que ali era o último momento. A cabo de 2 dias, ela desencarnou em casa. Então, no momento do sepultamento do seu corpo, foi aberto lá a carneira, que era dos meus avós, há mais de 60 anos. E ali, o meu avô, por exemplo, hoje eu estou com 74 anos, e quando eu estava vindo a este mundo, a minha mãe foi tirada de casa, para a casa de um tio meu, que era no sítio. O carro que conduziu ela à maternidade foi um carro de boi, dentro de roças, né? Para a casa do meu tio. E ela em trabalho de parto, imagina, trabalho de parto dentro do carro de boi. Assim, o menino Altamiro veio a este mundo, né? Então, meu avô, logo, poucos dias, desencarnou. Então, quando abriu a sepultura para o corpo da minha irmã, lá estava os ossinhos do seu corpo, assim como da minha avó. Colocado, ossinho por ossinho, de 74 anos atrás, dentro de um saco de lixo. Aí eu pergunto para vocês: este é o sentido da vida? Cadê a vida? Lá no momento do velório eu olhei para aquele corpo. Eu digo: tu não estás mais aqui, minha irmã. Agora tu estás na verdadeira vida. É difícil raciocinar isso. E tem gente que vai para o cemitério chorar depois de 60, 70 anos, 50, 40, ou 10 ou 20, atraindo aquele ente querido para aquele local, com todo respeito àqueles que fazem, mas é porque não tem esse conhecimento do sentido da vida. Muitas vezes, aquele irmão, aquele tio, aquela avó, aquele pai, aquela mãe, já está na espiritualidade, já no processo de reencarnação, e muitas vezes já reencarnado no meio da família. E ele está chorando em cima dos ossos, sem vida. Raciocina, meus irmãos, o sentido da vida. Devemos procurar este raciocínio lógico do que é a vida. O que é a vida? Não é isto que está aqui. Não é nada disto que está aqui. A vida
é espiritual. A verdadeira vida do qual Cristo veio mostrar e trazer para nós, né, a verdadeira vida. Então deixo aqui uma mensagem, 5 frases de Allan Kardec para nós, para reflexão como final desta palestra. Fora da caridade não há salvação. A felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material do meio em que se acha. O egoísmo é a fonte de todos os vícios. A caridade é a fonte de todas as virtudes. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. É na omissão dos bons que os maus prosperam. Não devemos ser omissos, tá? Raciocina logicamente, para que o mal não prospere, não vença, porque o mal faz barulho. Por isso está aí as mídias, né? Liga a televisão, usa o celular, enfim, tudo que nós vimos de informação hoje, né? Cuidado, meus irmãos, para que este mal não cresça pela nossa própria omissão, né? Antigamente, nós não tínhamos a felicidade que estamos tendo hoje em uma casa espírita. Eu sou da nascente das casas espíritas que eram apedrejadas. Quando criavam uma casa espírita, as pessoas não passavam naquela calçada porque era a casa do demônio, os macumbeiros, né? Hoje, nós temos esta beleza aqui que vocês estão vivendo, né? Essa doutrina abençoada que é a terceira revelação anunciada pelo próprio Cristo, quando ele disse aos seus discípulos: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para esclarecer tudo o que eu tenho dito e muito mais. Em 1857, em Paris, reencarna Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, e recebeu da falange do Espírito de Verdade, que é a falange de Jesus, a terceira revelação anunciada pelo próprio Cristo, que ia esclarecer tudo o que ele tinha dito e muito mais. Porque na época a humanidade não estava em condições de entender. Por isso que ele falava por parábolas. Se fez necessário que a humanidade evoluísse intelectualmente, principalmente, para ter condições de compreender e entender o que nós hoje estamos transmitindo como missão de cada um de nós. Façamos, meus irmãos, proveito dessa luz que está em nossas mãos, que é o Cristo, mais uma vez voltando atrás nós, através da sua falange abnegada de espírito de níveis elevadíssimos, para nos trazer a verdade e a vida. Agradeço a bondade de todos e rogamos a Deus muita luz, muita paz. Muito obrigado. Fique com Deus.